Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu gostaria também de destacar no nosso estudo de hoje 3 pontos ou 3 pérolas maravilhosas que eu considerei no meu estudo pessoal no dia de hoje. Logo no versículo 1, o autor sagrado diz: irmãos santos, participantes da vocação que nos é destinada à herança do céu, a herança eterna. Considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. A riqueza do versículo 1, primeiro, que nos chama de irmãos santos. Santos aqui, no caso, é um adjetivo que caracteriza os irmãos na fé. Fiquei, na minha meditação pessoal, mergulhando na própria questão de ser santos, sermos santos, considerarmos uns aos outros santos. Porque parece que santo é uma coisa muito pejorativa para alguns. Eu não sou santo, algumas pessoas querem afirmar, querem dizer, quando na verdade o batismo, a vocação batismal que nós todos recebemos nos tornou santos, nos santificou. E parece que nós temos vergonha do nosso próprio batismo. Então, eu preciso assumir aquilo que sou. Eu sou um batizado. E uma vez que o batismo confere a mim a santidade, eu preciso assumir a santidade. Ser santo não é ser melhor do que ninguém. Ser santo não me considera, não me coloca em posição de superioridade, de destaque em relação a ninguém. Ser santo é só minha obrigação. Ser santo é apenas assumir o batismo que um dia eu recebi e eu levar a sério a minha vocação cristã. O problema é que a gente vive num mundo em que queremos ser cristãos mais ou menos, ou cristãos de nome, e ainda é vergonhoso sermos santos, quando a verdade deve ser para nós a nossa missão sermos santos. É claro que temos nossas fragilidades, temos nossas debilidades, temos nossas misérias, mas isso não tira a nossa santidade. Muito pelo contrário, nós não podemos deixar que o ser pecador, o ser miserável, prevaleça sobre a santidade de Deus que está em nós. Quando nós temos que realmente pegar a santidade e fazer com que a santidade vá afugentando o pecado e o ser pecador que está em nós. Que a santidade brilhe mais em nós do que o pecado. Que nós não sejamos caracterizados ou aditivados como pecadores, porque o somos. Mas nós não podemos ser mais pecadores que santos. Precisamos assumir que a nossa vocação não é para o pecado. A nossa vocação é para sermos santos. Por isso precisamos ser irmãos santos. É assim que Deus diz. E por causa de quê? Por causa da vocação, do desígnio à herança eterna. Eu não vou ser santo, não é depois que eu morrer. O céu é a coroação da vida que eu levei. Por isso, se eu quero merecer o céu, eu preciso realmente levar a sério e buscar a minha santidade de vida a cada dia. Essa é uma primeira graça. A segunda, no versículo 2, diz que ele é fiel. Aquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Porém, claro que ele é muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa. Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Que beleza! Eu sou a casa, mas eu sou a casa de Deus. E quando eu digo que sou a casa de Deus, eu reconheço que sou uma construção de Deus. Deus que me constituiu, Deus que me construiu. Nas entranhas da minha mãe eu fui formado por Deus. Quando eu vou contemplando aquilo que sou, e o que eu sou não é os títulos que eu conquistei, nada disso. O que sou é aquilo como eu fui formado. Meus pés, meus braços, toda a minha constituição física, material.
mas a minha constituição interior, a minha alma, o meu espírito, a minha vontade de amar. Eu só posso louvar, glorificar, bendizer e adorar aquele que é o construtor dessa casa que sou eu. Ainda que tenham tentado danificar essa casa, destruir essa casa, porque o pecado não é outra coisa senão aquela força destruidora que vem arrasar, o próprio Deus que construiu a casa veio também salvar a casa. Por isso que Jesus é Salvador, porque ele vem salvar a casa que sou eu. Mas o que a palavra também está afirmando é que o construtor da casa é maior do que a própria casa. Porque se eu começo só a louvar a casa, eu começo a me louvar, me engrandecer, me exaltar, eu caio no pior dos pecados. E grande vai ser a destruição da casa, porque eu vou me tornando egoísta, orgulhoso, soberbo, vaidoso. Eu vou me sentindo tal. Mas quando eu vou olhando para aquele que construiu essa casa, ainda que essa casa tenha alguma ruína, ainda que essa casa tenha alguma coisa danificada, o construtor a refaz. O construtor, ele reedifica essa casa. Por isso essa casa está machucada, está ferida. Por isso se essa casa está precisando de reforma, ele o faz. Por isso que eu não posso olhar mais para mim do que para ele. Porque eu fico no excesso da contemplação das minhas misérias. Aí eu cresço no sentimento de culpa, eu cresço na culpabilidade, eu cresço na autoacusação, na depreciação de mim mesmo. Ou então eu caio no outro extremo, de não sair do espelho, me envaidecendo, me enchendo de vanglórias, me achando tal, querendo que eu seja um modelo, um exemplo. Mas quando eu olho para o construtor e a sua imagem resplandece em mim, eu vou permitindo que ele vá me refazendo, que ele vá cada vez em mim restaurando a obra que ele fez. Ele não fez só uma vez. Ele o fez e refaz esta obra, esta casa que sou eu. Mas eu preciso assumir que eu sou morada de Deus. Que Deus mora, habita em mim e é superior porque Ele que me fez. O maior pecado que podemos cometer contra a natureza é não reconhecer o Criador, o Construtor e a superioridade daquele que o construiu. E por isso que a palavra hoje nos coloca que Cristo é superior a Moisés, porque Moisés é uma casa construída, mas Cristo, porém, foi como filho à frente de sua própria casa, porque ele é o construtor e o salvador de toda a casa. E diz ainda, e sua casa, ou seja, a casa de Cristo, somos nós, contanto que permaneça. Aí eu vou chamar o terceiro ponto, que é justamente o versículo 6. O versículo 6 diz justamente isso, com a parte B. Contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando de forma intrépida, de forma aljada, corajosa, ousada a fé, e ufanando, e tendo aquela profunda esperança nele, em Cristo Jesus, e tudo que pertence à nossa fé. Então, eu preciso assumir a graça da casa que sou eu, mas essa casa precisa estar alicerçada na fé, firme na fé, perseverando na fé, edificado na fé e não me deixando desanimar da fé, mas permanecendo realmente na firmeza até o fim. Aquilo que Cristo nos diz, aquele que perseverar, mas é preciso perseverar até o fim. Existem muitas formas de perseverar. Existem aqueles que aspiram pela aposentadoria, pelo período em que vai descansar, mas na fé só existe um descanso, que é o descanso eterno no céu. Enquanto tivermos vida, respiração, a nossa luta é para perseverar, para persistir, para não desanimar, para alimentar, para renovar essa fé. E é importante que essa fé nele seja intrépida, ou seja uma fé ousada, seja uma fé confiante, seja uma fé que, independente das circunstâncias adversas, contrárias, eu esteja firme nele. E sempre, sempre movido por uma esperança
que é a esperança daquilo que Ele mesmo sempre prometeu. Que Cristo cuide dessa casa que sou eu e que eu seja uma casa sempre o lugar da morada de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.